Você já teve uma ideia brilhante, mas não compartilhou porque pensou, e se acharem idiota? Ou já deixou de se candidatar a uma vaga dos sonhos porque talvez eu não seja bom o suficiente? Ou ainda já adiou aquele projeto pessoal porque e se não der certo e todo mundo souber? Olha, se você aplicou as técnicas dos episódios anteriores, a técnica dos 2 minutos que expliquei no episódio 1 e o detox digital do episódio 2, viu que elas são ótimas e funcionam, e provavelmente você também descobriu algo importante, que mesmo quando você consegue começar e manter o foco, ainda existe uma voz sussurrando: você vai falhar e todos vão ver. Pesquisadores descobriram que existe uma conexão direta entre procrastinação e o medo da rejeição social. Um estudo muito interessante mostrou que pessoas com maior sensibilidade à rejeição têm 3 vezes mais probabilidade de procrastinar em tarefas que envolvem a avaliação de outros. Eu sou o Dr. João Paulo, médico certificado em Medicina do Estilo de Vida, com pós-graduação em Neurociência e Comportamento. E hoje vamos mergulhar no maior sabotador dos seus sonhos: o medo do julgamento. Vou te mostrar como a sua amígdala, aquela motorista paranoica que apresentei no episódio 1, está literalmente te impedindo de viver a sua vida plena e, mais importante, como você pode domá-la de uma vez por todas. Antes de mais nada, preciso que você entenda uma coisa: o medo do julgamento não é um defeito seu, é um mecanismo de sobrevivência que funcionou perfeitamente por milhares de anos, mas que hoje está completamente desatualizado. Pense nisso. Durante a maior parte da história humana, ser rejeitado pelo grupo significava morte certa. Não havia Uber Eats, não havia sistema de saúde, não havia rede de segurança social. Se o grupo te expulsasse, você morreria sozinho na natureza. Então nosso cérebro desenvolveu um sistema ultrassensível para detectar qualquer sinal de possível rejeição. E o problema é que esse sistema não consegue distinguir entre ser expulso da tribo e receber uma crítica no trabalho. Para sua amígdala, apresentar uma ideia numa reunião é tão perigoso quanto enfrentar um predador. Postar algo nas redes sociais é tão arriscado quanto desafiar o líder da tribo. Tentar algo novo é tão ameaçador quanto sair sozinho na savana. O resultado? Você vive numa prisão invisível onde o medo de ser julgado te impede de ser quem realmente você é. E o pior, quanto mais você evita situações que podem dar errado, mais forte esse medo fica. E aqui está o que poucos percebem: o perfeccionismo é apenas o medo disfarçado. Quando você fica preparando infinitamente antes de agir, quando você refaz a mesma coisa 20 vezes antes de mostrar para alguém, quando você adia lançar aquele projeto até que esteja perfeito, você não está sendo exigente consigo mesmo. Você está fugindo do medo de ser julgado. É uma forma sofisticada de procrastinação que parece produtiva, mas na verdade é paralisia emocional. Agora você deve estar se perguntando: mas como exatamente esse medo funciona no meu cérebro? Lembra da amígdala? Aquele motorista paranoico dos 3 motoristas que apresentei no episódio 1, ela é a protagonista dessa história. E vou te contar como ela está sequestrando a sua vida. Quando você se depara com uma situação que pode resultar em julgamento, seja falar em público, enviar um e-mail importante ou simplesmente expressar a sua opinião, sua amígdala dispara um alarme de emergência. Pesquisadores de Stanford descobriram algo muito interessante: que situações de estresse social podem elevar os níveis de cortisol em até 40% em questões de minutos. Isso é mais do que muitas situações de perigo físico real. E aqui está o que acontece no seu corpo quando você tem medo de ser julgado. Sua amígdala libera uma cascata de hormônios de estresse, seu coração acelera, suas mãos suam, sua mente fica em branco. É literalmente a mesma resposta que os seus ancestrais tinham a ver um leão. Mas tem algo ainda mais cruel: quanto mais você evita situações de risco social, mais sensível sua amígdala fica. É como um músculo do medo que fica mais forte a cada treino de evitação. E aqui entra um conceito crucial da neurociência do medo: a generalização da resposta do medo. Quando sua amígdala associa uma situação com perigo, ela começa a expandir essa associação para situações similares. Por exemplo, você teve uma experiência ruim apresentando na escola, sua amígdala marca falar em público igual a perigo. Mas ela não para aí. Ela começa a marcar expressar opinião igual a perigo. Ser o centro das atenções igual a perigo. Tentar algo novo é igual a perigo. O neurocientista Joseph Ledoux, pioneiro na pesquisa sobre o medo e memória, mostrou como essas associações podem durar décadas e influenciar comportamentos que nem percebemos. E o resultado? Você desenvolve o que chamo de zona de conforto blindada. Um espaço cada vez menor onde se sente seguro, mas que também te impede de crescer, de se conectar genuinamente com outros
e de realizar o seu potencial. E uma parte muito importante que eu como médico noto muito é que as pessoas acabam não enfrentando certas situações importantes na mudança do estilo de vida e sofrem prejuízos imensos em suas saúdes. Ou seja, o assunto procrastinação age na saúde diretamente. Mas aqui está a notícia boa. Assim como sua amígdala aprende a ter medo, ela pode aprender a ter coragem. Não é sobre eliminar o medo. É sobre ensinar seu cérebro que você pode sentir medo, acolher isso e agir mesmo assim. Vou te ensinar a técnica da exposição gradual combinada com a respiração 478 que mencionei no episódio anterior. É um método que a Michelle Kraske e os seus colaboradores mostraram com grande eficácia para reprogramar a sua resposta ao medo. Então o primeiro passo é mapear a sua hierarquia do medo, fazendo uma lista de situações que te causam medo de julgamento, de 1 a 10. Por exemplo, 1 a 3, situações levemente desconfortáveis, comentar numa rede social. 4 a 6, situações moderadamente assustadoras, tipo falar numa reunião pequena. 7 a 10, situações que te paralisam, apresentar para muitas pessoas. No passo 2, você vai começar pelo nível 1 ou 2. Escolha situações menos ameaçadoras da sua lista e antes de enfrentá-las, use a respiração 4, 7 e 8 por alguns minutos. Inspira 4, segura 7 e expira 8. No passo 3, você vai se expor gradualmente a essa situação, nível 1 e 2, repetidas vezes até que não te cause ansiedade. Só então passe para o próximo nível. É como treinar um músculo. Você aumenta o peso gradualmente. No passo 4, você vai reprogramar a experiência depois de cada exposição. Você vai se perguntar, o que realmente aconteceu? Geralmente você descobrirá que as suas previsões catastróficas não se realizaram. E aqui está algo poderoso. Pesquisadores descobriram que quando você enfrenta um medo e sobrevive, seu cérebro não apenas perde o medo daquela situação específica, mas ele fica mais corajoso em geral. É como se você estivesse treinando um músculo da coragem. Cada vez que você age apesar do medo, está literalmente remodelando o seu cérebro para ser mais resiliente. Não é sobre não sentir medo, pelo contrário. É sobre provar para sua amígdala que você pode lidar com desconforto. Você acolhe o medo e age assim mesmo. Vou te dar um exemplo real. Uma paciente minha, que é uma advogada de 35 anos, tinha pavor em falar em reuniões. Começamos com ela fazendo uma pergunta simples numa reunião pequena. Depois comentando uma ideia, que já era o nível 4. Depois apresentando um ponto específico, que é o nível 6. 6 meses depois, ela estava fazendo apresentações para clientes muito importantes e isso no início era impossível para ela pensar. Não porque o medo desapareceu, mas porque ela treinou sua capacidade de agir mesmo com medo. E isso a ajudou a fazer certas mudanças no estilo de vida que estavam prejudicando muito a sua saúde. É incrível como trabalhar a procrastinação em uma área pode ajudar a desenvolver outras áreas na vida das pessoas. Eu, como médico, vejo isso bastante com meus pacientes. Eu uso bastante um programa que desenvolvi chamado Ativando a Verdadeira Performance, que inclui protocolos específicos para diferentes tipos de medo e ansiedade social, além de vários outros protocolos para a saúde como um todo. Veja o link que deixei na descrição do vídeo com esse material, caso ache que possa te ajudar. E volto a repetir o que falei nos primeiros 2 vídeos. O importante é começarmos com o básico e irmos construindo coragem e estratégias gradualmente. Agora pare um momento e pense comigo. Quantas oportunidades você já perdeu por medo do que os outros poderiam pensar? Quantas versões de você mesmo ficaram escondidas porque pareciam arriscadas demais? A pesquisadora Brené Brown, que estudou vulnerabilidade por décadas, descobriu algo revolucionário e interessante. A coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de ser vulnerável mesmo sentindo medo. Ela mostrou que as pessoas mais realizadas e conectadas são justamente aquelas que aprenderam a agir apesar da incerteza. E aqui está uma verdade profunda. O medo do julgamento não te protege da rejeição. Ele te garante uma vida pequena. Quando você evita ser visto, evita ser reconhecido. Quando evita tentar, evita descobrir do que é capaz. A ironia cruel é que tentando evitar a dor da rejeição, você se rejeita primeiramente. Você se torna seu próprio carcereiro criando uma prisão feita de e se e talvez não. Mas quando você aprende a domar o medo, não está apenas conquistando coragem, está recuperando a sua autenticidade. Está se dando permissão para ser imperfeito, humano, real. Então aqui está o meu desafio para você esta semana. Escolha uma situação real, nível 1 ou 2 da sua hierarquia do medo. Algo pequeno, mas que normalmente você evitaria. Pode ser comentar numa postagem, fazer uma pergunta numa reunião ou expressar uma opinião diferente. Venha aqui nos comentários e me conte qual medo pequeno você vai enfrentar essa semana. E depois,
volte aqui e conta como foi. Lembre que quando você declara publicamente um compromisso, aumenta drasticamente suas chances de cumprir, como já expliquei no episódio 1. Vamos criar uma comunidade de pessoas praticando coragem juntas. E no próximo e último vídeo dessa série, vamos mergulhar no que realmente importa, construindo uma vida com propósito. Vou te mostrar como conectar suas ações com seus valores mais profundos e como criar um sistema sustentável para viver com intenção em vez de apenas reagir ao mundo. Porque no final das contas, vencer a procrastinação não é sobre ser mais produtivo, é sobre ter coragem de viver a vida que você realmente quer, cuidar da sua saúde de forma consistente e construir relacionamentos e uma carreira alinhados com quem você é verdadeiramente. Se esse vídeo te inspirou a ser mais corajoso, deixa um like para que mais pessoas possam descobrir que é possível domar o medo. E se você quer continuar essa jornada de crescimento pessoal e aumentar a sua saúde, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembre-se, coragem não é a ausência do medo, é a decisão de que algo é mais importante que o medo. Muito grato pela sua presença até aqui. Desejo sinceramente que pratique o que foi compartilhado, pois sei que dá resultado. Até o próximo episódio, ou como diz minha mãe Cecília, até sempre.